Por que o zakat foi imposto a nós? Allah não impôs nenhuma obrigação a nós que não provenha de sua sabedoria. O zakat significa purificação e diz respeito ao crescimento da nossa comunidade, sendo um dos 5 pilares da prática islâmica, junto com o testemunho de fé, a oração, o jejum e a peregrinação à casa sagrada. Diz respeito a tirar dos ricos e dar aos pobres. E foi estipulado no seguinte versículo do Corão: o zakat e os seus gastos são apenas para aqueles pobres e os necessitados, e para aqueles que estão responsáveis por sua coleta, para trazer os corações próximos uns aos outros, e para libertar cativos, e para aqueles que estão em débito, e para a causa de Allah, e para aquele que viaja no caminho de Allah. E é uma obrigação imposta por Allah, e Allah é sapientíssimo, onisciente. É uma adoração que se reflete de modo financeiro, servindo para fortalecer moralmente a sociedade e trazer misericórdia entre nós, sendo que ricos dão amorosamente aos pobres e estes deixam de invejar e de ter ganância com relação às riquezas dos outros. O zakat nos livra da imoralidade, que é feito de uma maneira amorosa. Se for feito de modo correto, ninguém na sociedade sofrerá necessidade. Ele se torna obrigatório assim que, num período de um ano islâmico, a riqueza atinja o valor ou exceda do nisab, que equivale a 85 gramas de ouro, sendo que a pessoa passa a estar obrigada ao pagamento de 2,5% do seu excedente. O muçulmano deve se apressar para pagá-lo e cumprir sua obrigação perante Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Sheikh David, mais uma vez, os nossos agradecimentos pela sua disponibilidade. Os pilares do Islão são 5. É a profissão da fé, a oração, o zakat, o jejum do mês de Ramadão e a peregrinação à Meca. O que é o zakat? E qual é que é a importância do zakat no Islão? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O zakat, portanto, é um dos pilares do Islão, é o 4º pilar do Islão. É um pilar em que faz-se uma adoração a Deus, que é a adoração via financeiro. Ou seja, um indivíduo muçulmano, quando trabalha na sua vida normal, na sua vida profissional, acumula, portanto, a sua riqueza. Ao final deste ano, do seu ano, ele é pedido por Deus, ordenado por Deus, para disponibilizar parte da sua riqueza para um pobre que realmente esteja a necessitar. O que é que representa essa parte? O contexto é que o Islão diz que no zakat, portanto, a pessoa no fim deste ano, ele olha para as suas poupanças, ou seja, todo aquele dinheiro que ele acumulou durante o ano e que não tenha algum fundamento ou não tem uma canalização, ou seja, é uma poupança, ele pega 2,5% desta poupança, uma 40ª parte que eles chamam, e ele disponibiliza esta quantia para um pobre à sua escolha. Mas há que notar que ele não disponibiliza à mesquita. Portanto, ele não tem que entregar a uma instituição ou uma mesquita, mas sim a alguém que esteja necessitado, e ele entrega essa quantia sem ter que prestar registros a qualquer mesquita, é entre ele e Deus. Nós, em termos da comunidade islâmica, temos uma comissão precisamente para orientar e encaminhar esses fundos que chamamos assim do zakat. Portanto, esses 2,5% naturalmente é depois de deduzir todos os seus encargos, todas as despesas, os impostos, é que se retira esses 2,5%. Exatamente. Mas pode haver situações em que a própria pessoa não tenha condições, apesar de trabalhar. Portanto, naturalmente, a maior parte das pessoas são empregados de treino. Apesar de trabalhar, se não conseguir reunir estas possibilidades disponibilizadas de 2,5%. Claro, há um plafond. Portanto, há um plafond
em que ele tem que atingir. Ele tem que começar o que nós denominamos como um ano fiscal, com um plafond de sensivelmente, as contas são feitas de acordo com o valor do ouro, enquanto o valor da comida de Sim, 200, padrão na altura, exato, de 200 euros. Ele, durante o ano fiscal, do ano de todo, quando ele termina aquele ano, ele tem que ter 200 ou mais. Se ele não tem 200 ou mais, ele está isento. Se ele tem 200 a mais, ele pega, conforme disse muito bem. Estamos a falar de 200 euros, portanto, para cima. Acima. Não, abaixo? Não, abaixo não. O que é que ele faz? Ou ele próprio canaliza para quem ele acha que é necessário, ou ele entrega à mesquita e a mesquita canaliza para quem acha necessário. Quando eu referi-me à mesquita, significa que a mesquita não pode utilizar para seu proveito. Agora, há que notar também que o zakat, como é obrigatório para um muçulmano, ele tem que canalizar para um muçulmano pobre. Não significa, porém, que não existe caridades que não possam ser dadas a não muçulmanos, como por exemplo temos o Sadaqah, o Lila, o Fidya, uma série de caridades não obrigatórias que podem ser abrangidas para muçulmanos e não muçulmanos. O zakat, o fundo de zakat, é canalizado essencialmente para que fins? Para aqueles indivíduos que não têm o tal plafond, ou seja, não têm comida a curto prazo, para aqueles indivíduos que estejam doentes e necessitam efetivamente de remédios ou de fazer uma operação ou de um tratamento, para aqueles indivíduos cujos filhos estão a estudar e eles não conseguem pagar as suas propinas, para aqueles indivíduos também que necessitam deste dinheiro para pagar uma dívida a curto prazo, portanto, necessita de vida e morte, podemos dizer, também para resolver problemas curtos, como, por exemplo, um viajante que esteja realmente com necessidade de pagar o seu transporte para a sua casa e onde ele está não tem condições, para resolver esses pequenos problemas. Portanto, o zakat não é para enriquecer uma pessoa. Essas doações são a título gratuito, digamos assim, a pessoa não tem que reembolsar. Não. Mas também pode servir para empréstimo? Em caso de necessidade de algum... Quando é um caso excepcional, terá que ser consultado por um perito na matéria e ele depois, naturalmente, que vai orientar essa situação. No entanto, o zakat, como eu expliquei, é mais para resolver problemas dos carenciados e das pessoas que realmente necessitam imenso esse tipo de coisas. Falou um bocado sobre outro tipo de doações, que é o Sadaqah, o Lila também, que pode ser disponibilizado para apoio a outras individualidades. E como é que funciona esse tipo de... Essas caridades são perfeitamente facultativas. Às vezes são caridades de promessa, que uma pessoa faz uma promessa, que se a minha vida correr bem, eu vou dar um X aos pobres. Ali, como é uma coisa facultativa, já pode ser utilizada para todo o tipo. Há que realçar que este tipo de zakat é considerado uma espécie de segurança social entre o muçulmano. Não queremos assim discriminar o não muçulmano, não. Mas, como o Alcorão dá-nos essa ordem, então somos obrigados a ter que acatar nesta circunstância. Tirando isto, todas as outras caridades, e são imensas as outras caridades, podem ser utilizadas para ajudar outros povos, outras religiões, outras pessoas que não sejam muçulmanas. Portanto, resumindo, um trabalhador que não atinja esse plafond, ou que esteja abaixo desse plafond dos tais 200 euros... Passando um ano, não está obrigatório a estar isento. Não só está isento, como ele pode receber, portanto, a ajuda, a ajuda do zakat.